Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria que abríssemos agora no Inário dos Judeus, Salmo 128. Este salmo, com outros dos cânticos dos degraus, foi cantado pelo um coro de levitas nos degraus do templo. Então, assim como nós estamos cantando nesta noite, assim como vocês cantaram com tanto fervor nesta noite, os levitas cantavam o salmo que acabamos de mencionar e vamos ler juntinhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Pai, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, que não é letra, ela é espírito e vida, como Jesus nos disse. Permite, ó Deus, que deste salmo, cantado por aquele coral de levitas lá em Jerusalém, e mencionado, e lido, e cantado tantas vezes ao redor do mundo, que nesta noite possamos tirar o melhor proveito deste salmo tão importante sobre a família, em nome de Jesus, amém. Um homem chegou cansado do seu trabalho, com a sua maleta, abriu a porta do seu apartamento. O seu filho de 8 anos estava lá na televisão, no videogame, jogando. Ele parou. Oi, filho, tudo bem? O filho estava entretido naquele jogo e disse: oi, pai. Só isso. Ele saiu e disse: isso é normal, isso é normal. Quando ele foi deixar a maleta no quarto, passou em frente ao quarto da sua filha, jovem. Ela estava rindo, ela estava brincando com uma colega no telefone celular. Ele parou na porta, esperando que ela olhasse e desse um sorriso para ele. Ela nem sequer percebeu a presença do seu pai. Ele saiu dizendo: isso é normal, isso é normal. Deixou a sua pasta no quarto e foi para a cozinha onde estava a esposa. Oi, querida. Ela disse: você trouxe aquilo que eu te pedi? E esqueci. Eu já sabia. Eu sabia que você ia dizer isso. Então aqui está a comida, você se vira, eu vou para o quarto. E ela foi para o quarto. Aquele homem cansado pegou a comida, fez o prato, esquentou no micro-ondas, e lá passou algum tempo se alimentando. Terminando de jantar,
Ele foi, lavou a louça e quando saiu, o filho já estava recolhido, a filha já estava com a porta fechada e a esposa estava na cama já pronta para dormir. Ele foi para a sala, ligou a televisão e começou a ver as notícias dos telejornais. Quando ele já estava com sono, desligou a televisão, foi para o quarto, sua esposa já estava dormindo. Com todo cuidado ele se preparou, fez o asseio e foi dormir. No dia seguinte, 6 horas da manhã, o despertador debaixo do travesseiro tremeu, ele se levantou, preparou-se, pegou a maleta e foi para o trabalho. Como todos os dias isso acontecia. Mas eu quero, nesta noite, contar uma história à luz desse texto que acabamos de ler. Um homem cansado, com sua maleta, entrou no seu apartamento. Quando o filho de 8 anos viu que o pai chegou, saiu correndo, meu paizão, meu amigão, e abraçou aquele pai, o quanto podia. Quando ele passou em frente ao quarto da sua filha jovem, ela estava no telefone com uma colega e disse: olha, papai chegou, eu não posso mais falar com você, amanhã a gente conversa, tchau. Desligou e foi ao encontro do pai. Pai, eu tenho muita coisa para lhe falar sobre a faculdade. Como Deus tem me abençoado na vida acadêmica. E começou a conversar com aquele pai. Quando ele levou a maleta e deixou lá no quarto, foi para a cozinha, abraçado com os filhos, e chegando lá, a esposa estava preparando a refeição. Oi, querido, que bom que você chegou. Você trouxe aquilo que eu lhe pedi? E esqueci. Não tem problema, amanhã você compra, amanhã você traz. Vamos jantar. Pai, mãe, filhos começaram a comer. Depois que o pai orou agradecendo por aquela refeição e pela família. Jantaram juntos, rindo, conversando, brincando. Terminando a refeição, enquanto a esposa lavava a louça, o marido enxugava a louça e guardava. Os filhos tiraram a mesa. Depois foram para o quarto. Na mesma cama do casal, os 4, rindo, conversando, brincando, e começaram a louvar, fazendo um culto informal ao Senhor. O pai disse: você, filho, vai sugerir os cânticos espirituais. Você, filha, vai ler a palavra. A mamãe vai orar depois que eu explicar o texto que a filha ler. Fizeram um culto mais ou menos 15 minutos, informal, onde os 4 participaram com alegria no coração. Foram dormir tranquilos. No dia seguinte, às 6 horas, o despertador treme debaixo do travesseiro. Aquele homem se levanta e começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço por esse sono. Eu te agradeço porque nós tivemos um sono tranquilo e reparador. Senhor, eu te agradeço pela família que tu me deste. Senhor, eu te agradeço pela saúde, pelo trabalho. E começou a agradecer.
preparou-se e saiu, como todos os dias acontecia. O Salmo começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado é mais do que feliz, não é só feliz, é mais do que feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado todos, marido, mulher, pais, filhos, bem-aventurados, mais do que felizes, são todos que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. O Salmo 128 é um modelo de família onde Deus é temido, onde Deus é honrado, onde Deus é respeitado em todas as suas vontades soberanas. O Salmo 128, ele é uma ilustração viva da família feliz com as provisões divinas. Comerás, trabalho, mulher, filhos dos filhos. Olha quanta provisão de Deus. O Salmo 128, ele é um testemunho da verdadeira prosperidade. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Você será bem-sucedido, você será próspero. Desde a Revolução Industrial, o mundo vive a sociedade de consumo. Ainda agora, falando sobre o testemunho de uma mulher, quando nós vínhamos e demos uma paradinha para conversar, Carminha estava falando sobre uma jovem senhora com relação aos seus filhos. Ao invés desta jovem senhora induzir os filhos naquilo que eles querem ser, ela dizia: esse trabalho não é rentável, você não vai ganhar dinheiro, você precisa ser engenheiro, médico. A sociedade de consumo, ela diz que o homem vale pelo que tem e não pelo que é. Mas a palavra de Deus resgata esse princípio de integridade, de moralidade, de consciência, de prosperidade. A evolução é ser, fazer e ter. Ser íntegro, ser honesto, ser temente a Deus, como nós cantamos tanto nesses cânticos espirituais. Ser, fazer com diligência, com excelência, com dedicação, para então ter o suficiente, porque Deus dá sempre aos tementes a Ele aquilo que é suficiente. E o suficiente de Deus não é menos do que aquilo que o nosso coração deseja. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O Salmo 128 é um encorajamento à oração da fé.
Eu gosto muito de orar a palavra. Eu invisto tempo orando a palavra. O que é orar a palavra? Eu leio, por exemplo, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Ó Deus, nesse tempo de apostasia de fé, de afastamento de Ti, de desconhecimento da palavra, não me permite, Senhor, ser um homem sem Te honrar, sem temer a Ti. Eu leio, por exemplo, das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, é de onde eu estou, na superfície ou nas profundezas, eu clamo ao Senhor, eu Te louvo, eu Te rogo por isso, por aquilo. Isso é orar a palavra, é pegar a própria palavra de Deus, que é a boca dele. Isaías, falando sobre a graça divina, ele diz que a palavra que Deus envia é a boca de Deus. Nelson Ned, quando foi entrevistado pelo Jô Soares, ele disse: Jô, a Bíblia fechada é como qualquer livro, mas aberta é a boca de Deus. Então nós podemos orar a oração da fé, a oração da palavra, sabendo que ela não voltará vazia para o Senhor. Acabamos de ler as bênçãos resultantes do temor ao Senhor, de uma vida, de um casal, de uma família temente a Deus. Primeiro, o alimento diário. Como Jesus nos ensinou a orar: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Assim como Deus nutre os passarinhos, Ele trará as nossas provisões, o alimento diário. Pois comerás do quê? Do trabalho das tuas mãos. Irmãos queridos, nós não estamos lendo comerás como resultado do emprego. A palavra não é emprego, a palavra é trabalho. Então, mesmo num mundo como o nosso, em que o emprego muitas vezes é escasso, quantas vezes experimentamos o desemprego, mas o Senhor promete na sua boca, na sua palavra: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Um dia eu visitei num hospital o zelador da nossa igreja. Ao sair, eu estava com muita fome, e quando eu saí no portão daquele hospital, eu vi um carro, um Fiat perua, e uma senhora servindo cachorro-quente. Eu me aproximei daquele carro e percebi que aquela mulher era uma diaconisa de uma igreja em São Paulo, onde eu já tinha pregado várias vezes. Ela disse: pastor, o senhor por aqui? Eu disse: eu estava com tanta fome e vi a limpeza, a organização da sua lanchonete aqui, e quero comer, sim, um cachorro quente. E começamos a conversar, e ela disse: pastor, eu sou advogada, mas perdi o emprego, e
comecei a pedir a Deus uma alternativa. Senhor, o que eu posso fazer fora da minha profissão? E Deus, no dia posteriores à minha oração, Ele colocou no meu coração e na minha mente esse trabalho alternativo. Pastor, hoje eu estou ganhando nesse trabalho mais do que eu ganhava como advogada naquela empresa, como advogada naquele emprego. Luiz César era um aviador e a empresa faliu, e ele começou a pedir a Deus também uma provisão de trabalho. O que ele fez? Morava na Ilha do Governador, mora até hoje, Luiz César. Pegava a canoa, saía na Baía da Guanabara, perto de uma ilha, ali tinha peixinhos exóticos. Ele mergulhava, pegava com cuidado os peixinhos exóticos, levava para sua casa e num aquário cuidava daqueles peixinhos e vendia os peixinhos. Foi assim que Luiz César, até o novo emprego como piloto do dono da Amil, que faleceu também num acidente, ele provisionou com as suas mãos, com o trabalho das suas mãos, a economia, as finanças domésticas. Então, o salmista não está dizendo: do fruto do emprego comerás o teu pão. Não, do fruto do seu trabalho, seja um trabalho fixo pelo CLT, fixo no emprego, ou seja um trabalho alternativo por algum tempo, o Senhor dará o alimento como fruto do trabalho das nossas mãos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Saúde. A saúde está implícita no que Deus tem falado até agora. Para eu ir para o emprego ou para eu trabalhar alternativamente, eu preciso da saúde. E aqui está implícito a essa bênção resultante do temor ao Senhor. Felicidade é o outro benefício que o Salmo está apontando. Felicidade é o estado de espírito. Não é apenas o estado emocional. Quando tudo vai bem, eu estou feliz. Quando tudo vai mal, eu não estou feliz. Não. Felicidade é estado do espírito. Quando nós cantamos aqui uma das mensagens desses cânticos espirituais, eu me lembrei de Corrie ten Boom, aquela do refúgio secreto. Talvez você já tenha lido ou visto esse filme, O Refúgio Secreto. Corrie ten Boom, com seu pai e com a sua família, recolhia lá no sótão da sua relojoaria judeus, quando os nazistas estavam matando judeus. E um dia, Corrie ten Boom viu seu pai e sua irmã indo para o caminhão que, fechado com gás lacrimogênico, assassinou muitos judeus, 1,5 milhão de judeus. Enquanto Corrie ten Boom
via seu pai e sua irmã indo para a carroceria daquele caminhão. Ela dizia: Deus faz tudo bem, ainda que não seja bom para mim, Deus faz tudo bem. Independente das situações externas, o espírito feliz, o estado de espírito feliz, como o dela, temente a Deus, como de um sem número de vidas ao redor desse mundo, que passa provações, que chora, como aquele pastor. Pastorear é fazer curativo nos outros enquanto você sangra. Quanta vez os pastores cuidam das ovelhas enquanto seu coração está sangrando? É um filho doente, é uma esposa com doença degenerativa, como o pastor Pascoal, cuja esposa com esclerose múltipla se definhava no leito do seu apartamento, e ele todos os dias e o dia todo cuidando de vidas, consolando famílias, quando seu próprio coração estava sangrando. Então, felicidade é um estado de espírito, como nós cantamos aqui. Não importam as circunstâncias, não, sejam boas ou desfavoráveis, o homem, a mulher, os filhos, a família que teme ao Senhor será feliz. É o que diz: feliz serás, versículo 2 do Salmo 128. O homem que teme ao Senhor, mais do que feliz será. Outro benefício que esse salmo nos aponta é êxito. Tudo te irá bem. Quando nós pegamos esse versículo 2 e fazemos conexão com o livro de Provérbios, com o livro de Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio do mundo, Salomão, nós podemos ver que o êxito, o sucesso é sabedoria. Então, tudo te irá bem. Versículo 2 quer dizer: você será sábio. A sabedoria é muito importante. Quando jovem, Deus perguntou a Salomão: o que queres que eu te dê? Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu glória, fama, Salomão não pediu vingança contra os inimigos. Salomão pediu sabedoria. E mais: dá-me, Senhor, sabedoria. Dá-me, ó Deus, sabedoria para saber me conduzir à frente do teu povo. Salomão pediu sabedoria para ele, não foi para o seu reinado, não foi para o seu serviço, não foi para o seu trabalho. E é isso que acontece com a família que teme ao Senhor. O Senhor nos enche de sabedoria. E a sabedoria não é nada conduzida pela mente, não é nada arquitetado. Uma vez, 2 prostitutas trouxeram uma criança para Salomão, e elas diziam: esse filho é meu. A outra dizia: não, é meu.
e aquela briga, o filho é meu, não é meu. Salomão disse: calma, tragam-me uma espada, vamos dividir essa criança ao meio, você fica com uma parte, você fica com outra parte dela. Uma das prostitutas disse: não, por favor, então deixe o filho para ela. Quem era a mãe? Quem era a mãe daquela criança? O homem, a mulher, os filhos que temem ao Senhor, tudo te irá bem. A sabedoria não é algo arquitetado, elaborado. A sabedoria é estilo de vida. A sabedoria é saber o que fazer quando a situação vem vindo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas outro benefício apontado por esse salmo é a esposa alegre. A tua mulher, versículo 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Videira, para os hebreus, era símbolo de alegria. Agora é interessante que o salmista, ele se refere à videira e não à parreira. A nossa viticultura aqui no Ocidente é diferente da viticultura do Oriente. Para nós, videira é uma trepadeira, os cachos de uvas pendurados. No Oriente, a videira são cepas, cujos galhos saem daquela cepa. E o viticultor, o lavrador, passa frequentemente por elas, vendo os galhos secos, tirando os galhos secos, cuidando de cada uma. É diferente. Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e seu Pai é o lavrador. A mulher que teme ao Senhor, ela está coberta pela graça de Deus. O Senhor cuida dela. O Senhor faz com que aquilo que não é producente, aquilo que não é pertinente, Ele tira e enxerta e cuida e rega. A mulher temente a Deus é assim. Nada visível, basta ler Provérbios 31, a mulher virtuosa, nós vamos entender exatamente o que o salmista está dizendo. Tua mulher será como videira, como a cepa, cheia de galhos frutíferos, produzindo. Mulher virtuosa. Outra bênção para aquele que teme ao Senhor, outro benefício é filhos com vitalidade. Teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Para os hebreus, oliveira era símbolo de vitalidade, de saúde. Um pai com um filhinho, talvez de 7 anos, passeando, o filho fez uma pergunta ao pai, de repente: pai, qual é o tamanho de Deus? Aquele pai olhou, lá no céu estava passando um avião. Ele disse: filho,
qual é o tamanho daquele avião? O filho olhou: pai, é muito pequeno, quase não dá para ver. No dia seguinte, aquele pai levou aquele filho no aeroporto, e lá estava um jumbão parado. Ele disse: e esse avião, que tamanho é? Puxa, pai, esse é enorme. Pais, avós aqui presentes, façamos tudo para levar os nossos filhos a estarem perto de Deus. Deus pode ser grande, precioso, maravilhoso, como as páginas milenares das Sagradas Escrituras mostram. Ou, se nós não conduzirmos os nossos filhos a essa experiência de um Deus que não tem medidas, um Deus todo-poderoso, isso pode acontecer se nós omitirmos a formação espiritual e moral dos nossos filhos. Paul Johnson, um psicólogo suíço, ao escrever o seu livro A Psicologia da Religião, ele diz: toda criança tem como Deus os seus pais. Por quê? Porque se chora, papai e mamãe consola. Se está com fome, a mamãe dá o leite. Se tem medo, o papai segura firme. Tudo quanto o ser humano carece de Deus, a criança tem nos pais. Mas Paul Johnson diz que quando essa criança alcança a idade da razão, a idade emocional, de inteligência própria, ela transfere dos pais para o Deus verdadeiro, quando vê que seus pais, papai e mamãe, têm em Deus o suprimento das suas necessidades. Então eu pergunto: quando formar os nossos filhos? Com que idade? Quando é que nós temos o dever de prepará-los para um encontro com Deus? Pode rodar, querido. Um paralítico. Esse pai, ele está ensinando sobre a morte de Lázaro, a sua filhinha, tão pequenininha, mas ela já está recebendo do semblante, da alegria desse pai, a formação, os cuidados. Sabe o que isso quer ensinar pra gente? Então, Paul Johnson diz que os pais devem ter cuidado com seus filhos na prática da vida espiritual, desde o ventre. Carminha tinha o costume de conversar com os filhos, agradecendo a Deus, passando a mão nas suas entranhas, no seu ventre, enquanto se banhava, e muitas vezes nós conversávamos
com o bebê ainda nas entranhas, bem pertinho. Outro benefício que esse Salmo 128 nos mostra é a descendência futura. O Senhor te abençoará desde Sião, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Que bênção, irmãos, a vida de temor ao Senhor. Mas você me perguntaria: e se eu morrer e não vir os meus netos? O que tem a ver com esse versículo 6 do Salmo 128? Quando a Disney foi lá em Orlando, foi inaugurada, o cerimonial que dirigia aquela celebração disse para a viúva do Disney: que pena, tanta emoção, e o Disney não pôde ver tudo isso. Aquela viúva olhou para aquele cerimonial e disse: ele viu. Ele viu. Então, queridos, quando a palavra de Deus menciona que a nossa descendência será bendita do Senhor, mesmo que eu não veja e não pegue nos braços os meus bisnetos, tataranetos, eu posso com os olhos da fé enxergar, se eu for temente a Deus, se eu for um homem que honre a Deus, se eu for um homem que anda no caminho do Senhor, eu posso dizer com segurança: a minha descendência será bendita do Senhor. O casamento, ele pode ser disfuncional quando os relacionamentos não estão bem, os papéis são invertidos, não há perdão, há traumas e ressentimentos guardados. Então o casamento, a família passa a ser disfuncional. Mas a família, ela é funcional quando consegue cumprir os papéis, pai, mãe, filhos, quando cumpre o que é necessário, o que é básico. Mas a família pode ser excepcional quando proporciona profunda segurança de socialização, segurança financeira, segurança no temor, na vida espiritual. Nós cantamos aqui aquilo que Jesus termina dizendo no Sermão do Monte: a chuva cai, os ventos sopram, os rios inundam, mas a casa construída sobre a rocha, sobre Jesus, ela não será abalada. Então a família excepcional, ela proporciona profunda segurança espiritual,
relacionamentos significativos, pais e filhos, irmãos entre si, marido e mulher, alegrias, realizações certas. A família excepcional, ela surpreende um ao outro com bilhetes, com telefonemas, com elogios. Um executivo comprou um carro 0 quilômetro, e aquele carro lindo, no dia seguinte, a esposa foi no supermercado com ele, e num cruzamento, houve uma colisão muito feia, e aquela mulher chorava, desesperada. O que eu vou falar para o meu marido? O carro que ele comprou ontem, eu bati hoje. Chegou a polícia, pediu os documentos, ela foi, pegou os documentos e viu que tinha um bilhete, e aquele bilhete dizia: querida, eu amo, em caso de colisão, não se preocupe, eu amo você e não o carro. São essas surpresas que fazem uma família excepcional. Concluindo, irmãos, o desejo de Deus são casamentos e famílias saudáveis. Saudáveis espiritual, moral, física e espiritualmente. O desejo de Deus são casamentos e famílias estáveis, sobre a rocha, seja o tempo e as situações desfavoráveis ou não. A estabilidade dessa família é intocável. Deus deseja casamentos e famílias vibrantes, felizes. Talvez alguém esteja em situação de questionamento. Talvez haja um dilema. Aquilo que eu vivi no passado, será que tem jeito para o meu casamento ser mudado, ser outro? Irmãos, esse pode ser o estado atual. Um passado cheio de amarras, de traumas, de situações, de falhas nos papéis. Mas no presente, você vê um futuro pequeno. Será que tem jeito? Será que eu posso ter uma experiência diferente? Será que eu posso passar de disfuncional para funcional? Ou de funcional para excepcional? Ou de excepcional para mais ainda vibrante, extenuante? Sim, o estado este pode ser e deve ser o estado ideal. O passado passou. O passado fica com suas cicatrizes apenas. A cicatriz não dói. Doía
quando estava ainda viva. Mas hoje a cicatriz não dói. É só cicatriz, é só reminiscências, é só lembranças. Hoje eu decido fazer do meu futuro um futuro enorme, grandioso, precioso. Esse deve ser o estado ideal da minha família. E nós temos sim, como vemos nesse culto, desde o seu início, os cânticos, as letras, nós temos uma enorme oportunidade nesse culto de Deus lapidar a minha vida, o meu casamento. O Espírito Santo é o lapidador. A atuação não será do pastor, ou da igreja, ou do educador, ou da escola bíblica dominical. A ação será do Espírito Santo. Através de quê? Através da palavra, a sua boca. A palavra, ela é logos quando eu leio, mas ela é rema quando eu aplico na minha vida. Não há um texto bíblico, até as genealogias, que a gente não gosta muito de ler, acha que é muito enfadonho. Até as genealogias, cada palavra, cada versículo, cada capítulo das Escrituras Sagradas tem a ver. É um martelo de Deus me moldando, me lapidando. Mas Deus também usa não só a palavra, Ele usa pessoas, Ele usa situações, Ele usa circunstâncias para lapidar as nossas vidas. Por isso Jesus disse a Pedro: o que eu faço agora, Pedro, não sabes tu, mas tu o compreenderás depois. Ao depois, nós vamos ver que tudo vem do Senhor, ou deliberada ou permissivamente. Tudo vem do Senhor. Para quê? Para nos tornar famílias mais vigorosas, famílias benditas do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por este salmo que nos trouxe tantas orientações, mostrou o caminho para uma vida familiar mais vigorosa, mais pertinentes a nós num mundo tão difícil como esse em que nós vivemos. Pai, nós te agradecemos pela família que somos, pela família que seremos. Nós te agradecemos por aquilo que temos pela tua graça e por aquilo que teremos pelas tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém e amém.